Karina K, ela fez uma pergunta, ela diz assim: Deus sendo soberano, conhecendo todas as coisas de antemão, por que mesmo assim Ele criou todas as coisas sabendo que o homem iria pecar? E ela também diz assim: estava nos planos de Deus Lúcifer pecar? Esse é um ponto muito tênue, complexo, e nós precisaríamos tirar as sandálias dos pés. Porque se eu afirmar que Deus não sabia que o homem iria pecar, eu coloco em Deus uma limitação. Que Deus, então, não é onisciente. E se Ele não é onisciente, Ele não é Deus. Agora, de acordo com a nossa Confissão de Fé de Westminster, que é um símbolo de fé da Igreja Presbiteriana, o fato de Deus saber de antemão não significa que Ele determinou. De tal forma que Deus não é o autor do mal. Deus não pode ser o autor moral do mal, porque Deus é santo, não há nele treva nenhuma. Agora, se Deus já sabia, Deus já sabia. Mas o fato de Deus saber, a presciência de Deus é constatativa, a presciência de Deus não é determinativa. O fato de Deus saber de antemão não significa que Ele decretou que Lúcifer caísse, nem que Adão caísse. Porque você não vai encontrar em lugar nenhum da Escritura uma afirmação de que Deus foi o responsável pela queda de Adão. Deus repreendeu Adão por cair. Deus sentenciou a Lúcifer por cair. Há uma condenação de trevas eternas. Então Deus não poderia decretar ele cair e o condenar por ter caído. O fato de Deus saber de antemão não torna Deus o agente da sua queda, nem o responsável do mal moral. Essa tensão que é difícil entrar na lógica humana sobre soberania de Deus e liberdade do homem é uma questão muito delicada, que nós não temos condições, creio, da nossa limitação, de entender, como diz Isaías: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos. Então existem áreas, existem coisas nas Escrituras que envolvem o próprio ser de Deus e alguma área da sua atuação que, por razões do próprio Deus, não estão devidamente ou plenamente reveladas para que a gente pode até entrar, dar uma olhada, mas não tem como a gente estabelecer dogmas ou paradigmas a respeito desse assunto, porque, como bem disse o reverendo Hernandes, se a gente disser que Deus ele não sabia, nós limitamos Deus. Se Deus providenciou e fez tudo isso acontecer, então Deus é o autor do mal. E aí as coisas vão se complicando, estão para além do nosso entendimento. Só resumindo, se Deus não sabia, a gente compromete a onisciência de Deus. Se Deus determinou o mal, nós comprometemos a santidade de Deus. E os atributos de Deus não podem ser arranhados. Não podem ser arranhados. Deus continua sendo onisciente e Deus continua sendo santo, santo, santo. Portanto, nós não podemos aceitar nenhuma coisa nem outra. Nem que ele não sabia, tanto sabia que diz o texto lá em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, na mente de Deus e nos decretos de Deus, no plano da redenção, esse estava feito lá na eternidade. Isso significa que Deus já sabia. Mas isso não significa que Deus já havia decretado para o homem cair no sentido de ser o responsável moral por essa queda.